Ok, vamos dar continuidade aqui, aprendendo um pouco mais sobre o que a educação sexual é e o que ela não é. Isso é muito importante. Então vamos lá. Então, primeiro, vamos falar aqui um pouco do que a educação sexual é. A educação sexual é para ensinar a criança a se proteger do abuso sexual. Então, ela vem como algo preventivo e eu posso dizer também o seguinte, que mesmo que uma criança tenha sofrido o abuso sexual, seja criança, seja adolescente, seja jovem, a educação sexual ela vem também como algo para restaurar. Então, eu creio muito nisso também, ok? O assunto ele consegue ter esse alcance. A educação sexual é também para ensinar a criança a conviver com as diferenças. Então, a gente vê inclusive isso presente na criação. Existem muitas, diversas espécies, às vezes de uma mesma flor, sabe? Então, de uma flor você consegue tirar várias espécies de peixes. A gente pode ver milhares, literalmente. Então, você vê que a própria criação que Deus proporcionou, ela mostra que Deus ele tem essa esse gosto, esse anseio, esse, esse amor pela diversidade. Então, muitas vezes o mundo ele vem com esse papo de que são os estereótipos, os alvos que a gente precisa sempre alcançar, todo mundo precisa sempre ter aquele corpo escultural, aquela família, tudo daquele jeito, e não é assim. Cada realidade é uma realidade, cada pessoa é uma pessoa. Então é muito importante. A educação sexual ela vem para prezar por esse respeito às diferenças e é claro que sempre mantendo as suas crenças e mantendo os pés bem fixos nos princípios bíblicos. Amém? Educação sexual é também para ensinar a criança a ter uma imagem positiva do seu corpo. Então, isso é muito importante também. A educação sexual é abrir um canal livre para uma comunicação saudável entre pais responsáveis e também a criança. E, gente, a gente não está falando aqui apenas de algo que vai ficar só para a estação chamada é, criança, mas também quando ele se tornar um adolescente, quando se tornar um adulto. Então, quando esse canal de livre acesso, de confiança, ele é mantido, essas pontes são mantidas, a própria educação sexual mesmo, esse compartilhamento de informações referente à sexualidade, perdura, inclusive quando esse filho ou essa filha se casa e tem a primeira lua de mel, né? Então, é com os pais ou com essas pessoas de confiança que ele vai poder conversar, se abrir, contar a respeito das suas dúvidas, dos seus receios, daquilo que está passando. Então, você vê que é algo que dá para ser trabalhado desde a infância e se estende muito além daquilo que a gente imagina. E o que a educação sexual não é? Ela não é para ensinar apenas sobre o corpo e os genitais. Então a gente viu que o conceito de sexualidade ele vai muito além de só do entendimento do corpo. Também atinge os pensamentos, os sentimentos e a gente viu que a sexualidade também até alcança a questão espiritual. Então também o seu espírito. A gente vai ver algumas referências bíblicas um pouco mais para frente que falam a respeito disso aí, ok? É, Continuando. Educação sexual não é para oferecer a menino uma educação repressora e ao menino uma educação liberal. Então, eu conheço um testemunho, eu não vou citar o nome da pessoa, mas é de uma mulher. Ela teve relacionamentos na sua vida, né? E sempre, por algum motivo, não dava certo. E aí ela tinha que terminar esse relacionamento. Aí ia para um outro, com outro rapaz e terminava e tal. E nessa mesma família, ela tinha um irmão e esse irmão tinha vários relacionamentos com várias mulheres, só que ele nunca queria nada sério como a irmã queria, né, com seus relacionamentos. Ele ficava com uma, com outra, às vezes ficava com duas ao mesmo tempo. E essa moça,
na família era taxada como prostituta, safada, e o rapaz era taxado como o pegador, o bambambam. Bam, bam. E isso às vezes acontece, sabe, devido a uma forma de apresentação desses conceitos, né, machistas, tóxicos, que às vezes permeiam as famílias. Então, a educação sexual saudável, ela vem para quebrar isso. E tem aí como um princípio, né, é, que traz o respeito às diferenças e não é para oferecer a menino uma educação repressora e ao menino uma educação liberal, ok? Então, com base nesse exemplo, você pode constatar algo que a educação sexual não apoia, ok? Então, vamos lá. Continuando. Educação sexual não é falar à criança só sobre sexo. Então, como eu já falei, sexualidade vai muito além dos conceitos ligados a somente o sexo. Não é, gente, educação sexual não é para erotizar ou adultizar a criança. O que é isso? Erotizar ou adultizar? Adiantar, né? Igual, é o famoso termo que alguns adultos usam, né? Adiantar algumas coisas para a criança, enfim, trazer conteúdos que só compete a sexualidade adulta para o rol infantil, entende? Então, não é para isso. Então, não é pegar, por exemplo, vídeos de sexo pornográficos e mostrar para a criança. Não, isso não é educação sexual, certo? Então, já vá tirando isso da tua cabeça, porque não tem nada a ver com isso. Educação sexual não é estimular a prática sexual. Inclusive, pesquisas mostram que quando a criança e o adolescente recebe uma educação sexual saudável, que é o que você está sendo apresentado aqui, ele tende a desempenhar isso de forma saudável e respeitando cada estação da vida dele, não adiantando as coisas. Então, inclusive a gravidez precoce é evitada quando a educação sexual ela é implementada de forma saudável, certo? Então, você vê que há um aspecto positivo nisso, certo? Então, não, a educação sexual não é para estimular a prática sexual. Ponto 6. Educação sexual não é para mostrar imagens ou conteúdos pornográficos, isso aí eu já falei. E o ponto 7. Educação sexual não é só para responder perguntas sobre sexualidade, ok? Beleza. E agora eu vou apresentar para vocês alguns não, na verdade, os 5 aspectos que a gente está levando aqui em consideração quando estamos apresentando esse assunto da educação sexual. Então, levamos em consideração vários aspectos e eu vou explicar cada um deles para vocês agora. Então, vamos lá. O primeiro aspecto que é levado em consideração para a implementação de uma educação sexual saudável é o aspecto biológico. Então, qual é a função de cada órgão do corpo? É isso que esse aspecto considera. Então, o conceito de imagem corporal, a gente pode ver isso na musiquinha do Pai Abraão. Muito bem ensinado. Então, é isso aí que trabalha, né? Esse aspecto aspecto biológico. Então, se é apenas frisado as partes íntimas, a criança não entende a mesma importância da sexualidade de todas as outras partes do corpo. Então, por isso que a musiquinha lá do Pai Abraão, ela não começou falando sobre partes íntimas. Ela começou falando a respeito de outras partes do corpo, falando da importância dessas partes, como elas estão conectadas, como elas desempenham suas funções, como cuidar delas. E aí, só depois é que fala sobre a questão das partes íntimas. Ok? Então, eu começo a educação sexual falando sobre partes íntimas? Não, de jeito nenhum. Certo? Você começa falando de outras partes do corpo e depois você chega lá. Ok? Aspecto cognitivo, o que, que é isso? Tem a ver com a aprendizagem. Então, como é a aprendizagem da criança em cada idade? Então, às vezes, os pais explicam aspectos da sexualidade com uma linguagem muito difícil para o entendimento da criança. Isso acaba gerando uma falta de clareza no processo. Então, a gente considerando esse aspecto, que é o cognitivo, a gente consegue ter aí o conhecimento apresentado de uma forma adequada à idade da criança. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, você vai explicar para ela detalhes demais
você vai se alongar muito para poder explicar algum assunto, falar, sei lá, os nomes científicos, falar nomes difíceis. Não, uma criança de 2 anos não vai ter, não vai conseguir nem captar, nem metade disso aí. Se você apresentar tudo assim logo de vez, não. Tem que ser aos poucos, tem que ser numa linguagem simples e sempre prezando por pingar realmente esse conhecimento em mares de afeto, né? Porque a gente vai ver que também é considerado esse aspecto aí da conexão afetiva quando você está apresentando esse conteúdo. Essa frase, né? Pingar gotas de conhecimento em mares de afeto, eu aprendi com a Leliane Rocha, uma excelente profissional que ensinou lá no curso que eu tive a oportunidade de fazer com ela. O aspecto psicológico justamente está interligado com isso. Todas as dúvidas que uma criança tem geram uma certa ansiedade nela. Eu ouvi um caso, inclusive da Leiliane, de uma criança que ela atendeu no consultório, que estava tendo um nível de ansiedade fora do normal. Então, essa criança, ela tinha ouvido falar de uma determinada doença que tinha a ver com sangue, e logo depois ela viu no lixo do banheiro da mãe um papel higiênico melado de sangue. E aí ele pensou que a mãe estava doente, que ia morrer, e ele ficou muito ansioso. E ele foi para lá no consultório, e aí quando ele falou a respeito disso para a Leliane, Leliane teve a oportunidade de explicar para ele que era a menstruação e que estava tudo bem, aquilo era normal. E aí o nível de ansiedade dessa criança voltou ao normal. Então você vê como a educação sexual ela tem essa ligação com o aspecto psicológico. É importante captar os sentimentos e emoções no momento das perguntas. Por quê? Porque existe essa questão da conexão afetiva que também é levada em conta. Não é só conhecimento, técnico, teoria e prática e vamos. Não. Tem que haver essa conexão afetiva e a gente vai ver isso na prática. A musiquinha do Pai Abraão já é um bom exemplo disso. Então a gente tem essa diversão ali, sabe, misturada junto com conhecimento, isso gera essa conexão afetiva, isso é muito bom para a criança. A associação também do conhecimento com algo que a própria eu aprendi isso com aprendendo Libras. Na Libras a gente tem a própria língua brasileira de sinais, ela traz movimentos com pontos de articulação, enfim, algo que é chamado de memória corporal. Então, por exemplo, quando a gente quer falar a palavra água em Libras é assim. Então, você tem a colocação dessa configuração de mão nesse ponto aqui e você faz esse movimento, né, para simbolizar que você está dizendo essa palavra, água, entende? Então, tudo isso gera uma memória corporal. E quando você utiliza a música, utiliza desses recursos que movimentam e usam o corpo da criança para poder associar algum conhecimento ali que você está passando, isso faz com que o conhecimento cole. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores que a cola do conhecimento é o afeto? Então é bem por aí, ok? O aspecto social também é levado em consideração. Então é importante ser feita uma rápida investigação sobre o cotidiano da criança. O que que a criança assiste e tem acesso, o que que ela compartilha com os amiguinhos na escola, com os primos, ou o que que é compartilhado com ela, o que que essas crianças andam conversando sobre o assunto. Tem um testemunho de uma família que participou de um dos nossos workshops lá em Carira, aqui em Sergipe. Essa família foi treinada durante os dias de workshop com a gente e com a nossa equipe. E no último dia, que é o dia de pôr a mão na massa, junto com as crianças, essa família, né, que é formada por um pai e uma mãe, teve a oportunidade de aplicar esse conhecimento juntamente com seu filho na dinâmica contornando o corpo. É uma dinâmica maravilhosa, as crianças gostam muito dessa dinâmica, eles deitam no papel madeira e aí os pais, né, contornam o corpo dessa criança nesse papel e aí desenham as partes do corpo, começando aí, claro que não pelas partes íntimas, mas pelos olhos, pelos ouvidos e por aí vai. E vai explicando, né, a importância de cada parte do corpo, como cuidar e tal. E aí, num determinado momento dessa dinâmica, a mãe chegou para o filho e perguntou:
filho, você sabe o que é sexo? E aí o filho disse, sim, mãe, eu sei. E aí a mãe pôde ter uma reação adequada, de acordo com aquilo que nós já tínhamos passado, né, a respeito desse cuidado com as reações e tal. E ela pôde reagir da forma adequada. Ela falou assim: filho, e quem foi que te contou a respeito disso? Porque eu nunca cheguei para você para falar. Aí ele falou bem assim: mãe, eu ouvi isso dos meus coleguinhas. E aí ela começou a falar da forma como ela acredita, da forma que nós passamos aí o conhecimento, ela passou para ele, né, da forma que ela acredita e tal, prezando pelos princípios cristãos. E aí, enquanto ela falava, o filho dizia: sim, mãe, isso aí eu já sei. Mãe, isso aí eu já sei. Mãe, isso aí eu já sei. E aí, chegou num determinado momento que a mãe falou a respeito do espermatozoide. Aí ele ficou: espermatozoide, que é isso? E aí eles tiveram a oportunidade, né, de olhar num dos livros da nossa biblioteca. Tem um espaço lá que a gente separa nesse workshop presencial, que é a biblioteca, e lá a mãe consegue apresentar, né, esse conteúdo para o filho, as imagens, tudo ciência, sabe? Tudo respeitando aí o desenvolvimento, esses 5 aspectos do desenvolvimento infantil. E, enfim, o filho pôde entender o que era o tal do espermatozoide. Então, você vê como o aspecto social ele foi relevante para a mãe poder entender um pouco aonde foi que o filho, né, tinha ouvido falar a respeito disso. Então, isso é muito importante. Então, o aspecto social é isso. E agora a gente vai falar um pouco do aspecto familiar. Quais são os valores que norteiam a minha família sobre sexualidade? O que eu acredito sobre determinado assunto, quais são as minhas dúvidas, o que acredito ser verdade sobre sexualidade. Então, um dos princípios da educação sexual, que é apresentado de forma saudável, é que a família é soberana. Entendendo que essa família, no caso, as famílias que estão aqui, né, recebendo desse curso, são famílias cristãs, então nessa família a palavra de Deus e o próprio Deus são soberanos. Né? Então é por isso que a gente apresenta a sexualidade, a educação sexual de forma saudável, ligado aí aos princípios bíblicos, ok? Então, o aspecto familiar ele é muito importante a ser considerado, ok? E agora, baseado nisso, falando em princípios bíblicos, eu quero apresentar um pouco para vocês a respeito da Bíblia e a educação sexual. A gente vai ver que a Bíblia, sim, está ligado a esse assunto. A educação sexual, ela tem por princípio ensinar a criança a ter uma imagem positiva do seu corpo. E a Bíblia fala a respeito disso lá em 1 Tessalonicenses 5:23. A Bíblia traz que o espírito, a alma e o corpo necessitam ser bem cuidados, ou seja, conservados e irrepreensíveis. Então eu vou mostrar isso aqui para você na prática, no próprio versículo mesmo, 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ler aqui. Diz o seguinte: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse assunto bíblico a respeito de que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, é algo fundamental para explicar a respeito da educação sexual baseado nos princípios bíblicos. Então, o assunto, né, teológico da tricotonia. Então, isso é muito importante. Então, o espírito é quem de fato nós somos. A casa do nosso espírito é o nosso corpo, é a nossa casinha. E o que nós temos é a nossa alma, que habitam as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, o conhecimento intelectual. Então, tudo isso aí está ligado à alma. Entende? Então, é muito importante a gente entender esses 3 aspectos do nosso ser, essas 3 divisões, porque a gente consegue separar bem o que é o que, ok? E pontuar isso bem para a criança. Que mais? 1 Tessalonicenses 4:4 e 5 é dito que o corpo precisa ser controlado de maneira santa e honrosa e não deve ser dominado por desejos desenfreados.
Então, quando a gente está ensinando isso aqui, você imagine só, né? A gente explicar para uma criança um assunto desse. Você precisa conservar o seu corpo de maneira santa e honrosa. O que é isso? Como é que eu posso explicar isso na linguagem de uma criança? Vamos ler lá, né? Diz o que, ó? 1 Tessalonicenses 4 e 5. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. Isso tem muito a ver com o assunto de santidade. Então você pode dizer, imagine só, se papai e mamãe trocasse aí as refeições do dia, o arroz e feijão, só por chocolate. O que aconteceria? Gente, chocolate é bom, mas aconteceria uma dor de barriga que você não queria nem saber. Então você vê o exagero, algo que é desenfreado. Então esse princípio está sendo passado aí, um cuidado com o corpo, educação sexual baseado no princípio bíblico. Né? Então, você pode até mostrar dessa forma para a criança que santidade é algo bom. Então, a gente pratica o princípio da santidade não fazendo um favor para Deus. Na verdade, a gente está fazendo um favor para a gente mesmo, para cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então, como papai e mamãe muitas vezes ensinam para a gente. Estou aqui passando o conhecimento, viu, gente, como se fosse para criança, viu? Então, vamos lá. Agora isso aqui virou uma sala de aula. Você é uma criança, você está ouvindo o tio Michael. E aí, eu tô passando aqui como para você? Poxa, como papai e mamãe ensina pra gente, a gente pode comer ali verdura, arroz, feijão, cenoura, olha, batata, e tudo isso vai fazer bem para o nosso corpo. A gente vai ter uma alimentação saudável. Agora, se eu trocar tudo isso só por chocolate, ó, vai dar dor de barriga, eu vou passar mal, eu vou ficar triste porque eu vou estar sentindo muita dor. E alguns até culpam Deus por conta de, enfim, porque tem chocolate, tem isso, tem aquilo, outro. Então você vê, né? Toda a falta do cuidado com o corpo, o que acarretou sentimentos e pensamentos ruins e até possivelmente a própria comunhão com Deus. Então, quando nós andamos em santidade, é como papai e mamãe fala pra gente, a gente come de forma equilibrada, come salada, come tudo certinho no horário, tem controle sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. Isso é muito importante, isso é a prática de um princípio bíblico que está lá, de um fruto do Espírito, na verdade, da manifestação do fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5:22, domínio próprio. Então você pode trabalhar esses aspectos, certo? Bíblicos, princípios infantis, tudo ligado à sexualidade, ok? Que mais? 1 Coríntios 6:13, a Bíblia diz que o corpo não foi criado para a imoralidade, mas para o Senhor. Então você pode aí até explicar isso, né, de o que é essa questão da imoralidade, né? É realmente a gente prezar por aquilo que a gente fala, né, que seja sempre uma palavra que venha para edificar e não para deixar a pessoa triste, para baixo, né? Então, tudo isso tem a ver com santidade, tem a ver com andar no amor de Deus, né? E às vezes até o que o próprio Jesus fala, né? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então, se ele falou isso, então é porque a santidade ela tem muito a ver com o que sai daqui. Então você pode trabalhar muito a respeito dessa questão das palavras. Você pode fazer, sei lá, escrever em vários papéis separados e levantar cada uma dessas palavras e dizer, essa palavra aqui, ela é suja ou ela é limpinha, santa? Essa daqui e essa. Né? Você pode trabalhar isso com essa criança, né? Então, isso é muito importante, isso trabalha muito o princípio da santidade e você sempre passar para ela que a santidade é algo bom. Eu costumo dizer isso para as pessoas que eu acompanho, que eu discipulo, que a santidade são cercas que Deus colocou na nossa vida para nos proteger e não para nos prender, né? Então, isso é muito importante ser passado. E 1 Coríntios 6:19 e 20 é dito que o corpo é um lugar especial onde o próprio Deus deseja habitar, um lugar criado para a glória dele. Então você pode dizer, né, que o seu corpo, o nosso corpo,
é templo do Espírito Santo. Isso traz uma consciência de que o próprio Deus está ali com a gente e até um certo respeito e cuidado com aquilo que nós fazemos, porque a gente sabe que Deus está presente, né? Então, se Deus está presente, inclusive tem até um experimento científico que foi feito com crianças e foi dado determinada ordem para eles e quando não tinha ninguém olhando, as crianças que estavam ali na sala, elas foi dito isso para elas, não tem ninguém olhando. Aí elas desobedeciam a ordem, algumas, enfim, não obedeciam e tal. Mas quando dizia que tinha alguém que estava olhando, então elas começavam a obedecer, a ter respeito e a não fazer aquilo, né, que elas queriam fazer, mas enfim, sabia que aquilo não era o correto, então é muito importante essa consciência de que Deus está presente, a consciência da presença, a gente conservar esse ensino, gente, tão importante que é o ensino do temor do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tudo isso, gente, tem a ver com educação sexual. Você vê, né? Quanto a educação sexual ela é ampla e o quanto ela alcança, inclusive, diversas partes da nossa vida, né? Tanto o nosso espírito, que é quem nós somos, quanto a nossa alma, que é o que nós temos, quanto o nosso corpo, que é onde habitamos. Então, é isso. Terminamos essa parte agora e fica aqui comigo para a próxima. Não perca esse conteúdo porque está muito enriquecedor, viu? Valeu, grande abraço.